Bem-vindos ao curso de análise técnica. Hoje vamos estar falando sobre o IFR. É um oscilador, serve para indicar sobrecompra e sobrevenda, porém vou estar ensinando um método novo, totalmente diferenciado da análise técnica convencional. Acesse www.traderprofissional.com.br e conheça o nosso site e vários cursos gratuitos, como curso de Bolsa de Valores e curso de Forex grátis. Temos vários cursos aqui avançados. E você ainda pode se cadastrar para receber todos os novos vídeos no seu e-mail quando eles forem lançados. Você clica aqui e você faz o seu cadastro para receber videoaulas sobre operações de day trade reais envolvendo dinheiro real com alto capital, comprovando as ordens em tempo real, antes e depois. A única escola que faz videoaulas desse tipo, comprovando o método na prática. E você ainda recebe videoaulas de position trading, operações de longo prazo, análise de longo prazo e modelos de operações no mercado cambial Forex. Sobre quem somos, eu sou Leandro Santos, sou programador e desenvolvedor de programas, sites. É o meu hobby. Eu também sou um trader profissional, opero no mercado financeiro há 7 anos e também tenho muito conhecimento na área de programação neurolinguística e fui o primeiro no Brasil a introduzir a PNL aplicado à psicologia do trade em uma forma avançada. Vamos agora iniciando nosso curso de análise técnica sobre o IFR, sobre a teoria envolvendo o IFR. Então, basicamente o IFR ele ajuda os investidores a avaliar a força atual de um ativo e ele sinaliza níveis de compra excessiva, sobrecompra. Essa é a forma como a análise técnica convencional fala: está sobrecomprado, sai fora porque o negócio vai cair, está subindo, sai fora porque o mercado vai cair. Isso é verdade? Eu não acredito mais nisso, porque eu descobri uma forma nova de usar o IFR. E venda excessiva, ou seja, sobrevenda. O mercado está caindo, em crise, e ele indica o ponto para a gente sair, começar a comprar, porque já vendeu demais e o mercado vai explodir para cima. Ou pode iniciar um movimento de correção forte. Isso também é válido? Na minha opinião, não. Eu vou mostrar para vocês o que o IFR faz e como que a gente deve usar ele, ou melhor, como é a forma que eu prefiro usá-lo, e você pode se adaptar a esta forma também. E ferramentas como linhas de suporte pode ser usadas sobre o indicador também. Então vamos inserir um IFR aqui por padrão. O IFR, essa linha aqui cor de abóbora, e por padrão ele vem com padrão 9, tá? Esse aqui é o clássico e tem o simples também que tem outra configuração, enfim. Levando em consideração fórmulas, não vamos trabalhar com fórmulas aqui. Não vou falar sobre a fórmula do IFR, porque o objetivo desse curso é você pegar uma ferramenta, saber usá-la exatamente como um piloto de Fórmula 1 sabe correr com um carro onde ele não tem conhecimento técnico específico e de engenharia aerodinâmica envolvendo o carro dele. O objetivo é utilizar essa ferramenta para aplicar no mercado e conseguir lucrar. Então o que eu vou estar fazendo aqui é mostrando com o IFR clássico como que a gente pode estar trabalhando com ele. Pessoal, basicamente como funciona a área de sobrevenda e sobrecompra que a análise técnica fala? Bom, se o IFR está mais nessa parte de cima, então isso indica realmente um ponto de sobrecompra. Então quanto mais alto o IFR está, indica sobrecompra. O que quer dizer? Significa que o mercado tende a cair, tende a reverter a tendência ou fazer um grande movimento de queda, certo? E para sobrevenda é quando o mercado ele se encontra na zona mais abaixo. Quanto mais abaixo, mais sobrevendido o mercado se encontra. Porém, existem alguns requisitos para trabalhar com o conceito de sobrevenda e sobrecompra utilizando o IFR. Certo? Então aqui primeiro a gente tem que, para identificar sobrecompra. O que é o sobrecompra? Quando o mercado já subiu demais, quando já houve compras demais, quando o mercado tende a cair.
Ele tende a reverter um movimento de alta, pelo menos para uma forte correção e quem sabe até reverter a tendência. Então, bom, nós temos que analisar para identificar a sobrecompra uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então nós temos aqui no mini índice, gráfico de 5 minutos, topos e fundos ascendentes. Vamos trabalhar com o gráfico diário que tem mais consistência, tá? Então topos e fundos, vamos ver aqui uma tendência de alta que o IFR, a sobrevenda do IFR, sobrecompra aliás do IFR funcionou. Topos e fundos ascendentes. Então vamos analisar como que o IFR identificou sobrevenda aqui. Bom, então a gente tem o IFR fazendo topos e fundos ascendentes e ele já se encontra numa zona próxima do topo aqui. O que a gente tem que identificar como sobrecompra e sobrevenda é quando começa a fazer topos no IFR no mesmo ponto. Quando o IFR já se encontra alto. Então aqui o IFR já se encontra alto e vem fazendo topos no mesmo ponto. Então a gente pega uma reta, a gente traça aqui, por exemplo, aqui ó, fez um topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui, houve um rompimento, mas voltou novamente para baixo, ou seja, está indicando sobrevenda. Então, uma forma de utilizar o IFR, inclusive para 9, né, que é um número que é viável também, eu prefiro trabalhar com o IFR 13, eu prefiro trabalhar com o 13, tá? Mas o 9 também tem sinais muito parecidos. E a gente identifica, né, uma área de sobrevenda, de sobrecompra, aliás, então o mercado fez a reversão do movimento de queda. Tá? Agora, para identificar isso, o que a gente faz? A gente vai acompanhando a tendência. Aqui, até que chegou a fazer topos no mesmo nível, mas aqui já houve 2 rompimentos no IFR ali, que ultrapassou o topo. Então, não foi consistente a continuação dos topos. Aqui já houve 2 topos duplos. Vamos ver se vai continuar. Enquanto a tendência continua, o mercado, a parte do IFR, respeitando essa resistência aqui. Então a gente vê que houve também um pouco de 2 vezes o rompimento. Então a gente passa a analisar a partir daqui agora. Vamos ver, olha só, o IFR já vem respeitando esse topo pela 3ª vez, né? E daí houve a reversão da tendência. O que eu vejo é o número 3 envolvido nas estatísticas indicando ponto ideal de sobrecompra, ou seja, é o ponto que realmente tem chance do IFR indicar a reversão da tendência. Então, quando faz topo triplo, ou quando faz 3 vezes a tentativa de romper um topo, por exemplo, aqui houve um topo, aqui. Vou até aumentar o número do indicador aqui. Houve aqui um topo, certo? Houve um topo aqui. Mas, apesar de ter acontecido esse topo, houve o rompimento. Então não foi 2 tentativas respeitadas. Houve o rompimento. Agora aqui, ó, nesse caso aqui, houve a tentativa 1, 2, 3 e não conseguiu. Certo? E isso é confirmado principalmente quando faz um pivô de baixa no IFR, ou quando faz um fundo e esse fundo é rompido, certo? Então, se você não entende sobre pivôs, olha lá no meu canal do YouTube ou vai no meu site e vai fazendo os cursos de análise técnica básicas e para você entender sobre pivôs, que já envolve outra aula, outro conceito de análise técnica, envolvendo o preço e também os indicadores também. Mesmo assim, eu ainda não considero o IFR para trabalhar. Não é bom para trabalhar com indicativo de sobrecompra e sobrevenda, tá? Mas uma forma de usá-lo que tem um pouco de eficiência, certo? É dessa forma, utilizando o conceito de topos que são respeitados e quando chega no número 3, quando existe a 3ª tentativa que não é rompida, isso é válido para a gente identificar o ponto de sobrecompra. O ideal é usar um outro indicador em conjunto, só o IFR sozinho ele já não é muito válido. Vamos ver aqui então uma tendência de baixa. A gente vê que o mercado aqui, por exemplo, houve aqui 2 topos, 2 fundos, mas houve rompimento. Houve aqui um fundo, segundo tentativa, na 3ª rompeu, certo? Aqui a gente tem um outro
fundo. Então vamos ver quantos testes vai fazer. Ó, foi feito, ó, 1, 2, 3. A gente pode pegar, foi feito 3 testes, então já indicou aqui, né, que realmente era um ponto de sobrevenda, um ponto de sobrevenda. Aqui houve, a gente pode também começar por este teste aqui, ó. Foi feito um teste aqui, 1, 2, apesar de que houve um rompimento aqui, então vamos eliminar essa reta e considerar apenas esta reta aqui do primeiro fundo, que foi tentativa de tentar romper ele mais de 3 vezes, e vamos ver se reverte. Olha lá, reverteu a tendência. Então o número 3, tá? O número 3, ele tem esse fundamento quando a gente vai trabalhar ponto de sobrecompra ou sobrevenda. Isso é uma questão matemática, no meu curso eu explico na teoria fractal por que usar certos números para analisar o mercado e também determinar probabilidades e estatísticas de um certo movimento no mercado acontecer. Tá? Então, existe uma razão, mas não vou explicar aqui, é uma teoria um pouco complicada. Vamos pegar um ponto aqui que eu não sei o que vai acontecer. Por exemplo, aqui vai começar uma tendência de alta. Vamos começar a analisar os topos para identificar pontos de sobrecompra para a gente sair da operação e acertar a reversão da tendência ou uma grande correção. Vamos ver se vai dar certo aqui. Não sei o que vai acontecer aqui. E é desse jeito, pessoal, que vocês têm que testar uma técnica que vocês têm ideia, uma estatística que vocês querem determinar e realmente acertar, certo? Porque você tem que simular o gráfico andando. Olhar no gráfico do passado te engana e te ilude, certo? Então é mais um segredo para vocês testarem indicadores que eu estou revelando grátis aqui, porque muita gente perde dinheiro sendo iludido por gráficos do passado. Aqui é o gráfico do passado, mas eu não sei o que vai acontecer e eu vou testar a técnica que eu considero eficaz. Talvez funcione ou não. Então a gente tem aqui, houve um topo, mas foi rompido. A gente vai pegar esse novo topo aqui. Vamos contar até 3. 2 toques, tá? Tem 2 toques. Aqui já rompeu. Já não vou considerar como sobrecompra. Vamos esperar fazer mais um topo. Ó, fez um topo. Fez um topo. 1, 2. 2 toques. Vamos ver se o terceiro toque. Ó, aqui já foi um terceiro toque. Será que vai ser uma zona de sobrevenda ou não? Será que vai acontecer a correção aqui? Houve os 3 toques. Vamos ver se o IFR acertou. Não acertou. Tá? Apesar de que o mercado houve uma hesitação. Ao mesmo tempo, isso aqui indicou fraqueza da tendência. Vamos ver se vai realmente explodir para cima ou se vai haver uma correção mais forte. Realmente hesitou, não houve uma correção forte de uma hora para outra, mas vocês perceberam que o mercado fez uma correção, voltou, testou esse topo aqui, depois de ter testado esse topo ele voltou de novo, ou seja, o IFR de certa maneira acertou o enfraquecimento da tendência, mas ele errou na hora da saída, o ideal seria sair aqui, mas mesmo assim, o trader ele teria pegado uma boa lasca da tendência de alta que aconteceu. Então, a forma de usar o IFR que eu gosto, da forma convencional como o pessoal fala, é desse jeito. Tá? Vocês podem estar utilizando o IFR, esse aqui é o clássico, tá? Ou o simples também, que tem sinais muito parecidos. As fórmulas são um pouco diferentes. Tá? As fórmulas é um pouco diferente, realmente. Porém, tanto o clássico como o simples tem sinais muito efetivos e parecidos. Então qualquer um, na minha opinião, tanto faz. Porém eu gosto de utilizar o clássico para utilizar essa técnica que eu acabei de demonstrar. Então se você utiliza o IFR e usa essa técnica, com mais um outro indicador de saída, você pode estar identificando um ponto de reversão de movimento do mercado. Tá? Porém, eu tenho o indicador Reversion Profits, tenho técnicas de saída que só usa o preço e acerta muito mais do que o IFR, é muito mais efetivo do que o IFR. Então no meu curso tem tudo isso. Tá? Essas técnicas de saída operacional
que é muito mais efetivo do que o IFR. Porém, o IFR também tem a sua efetividade. É uma questão de perfil do trader para estar utilizando ele ou não. Pessoal, o software que eu estava utilizando antes é esse aqui, é o Profit Chart. E eu não consigo configurar o IFR do jeito que eu quero mostrar aqui, que é uma forma de trabalhar o IFR para determinar tendências e que tem uma efetividade muito poderosa. Bom, a gente vai pegar aqui no MetaTrader, tá? Vamos pegar aqui osciladores, Relative Strength Index, e aqui a gente tem, né, outra forma de usar o IFR é utilizando esses pontos 30 e 70% do gráfico do IFR, tá? Então, aqui é o IFR 14. Só que ele está configurado para 14. Colocar o 13 é a mesma coisa, né? Bom, quase a mesma coisa. Então, veja que nesse ponto, quando a gente trabalha com esse percentual 30, linha 30%, 70% do gráfico do IFR, quando o IFR está no 30, significa sobrevenda. Então, isso é uma forma convencional que a análise técnica ensina. Quando o IFR se encontra no 70, é sobrecompra, ou seja, o mercado tende a cair. Então, aqui, por exemplo, tá na sobrecompra. E aqui, por exemplo, está na sobrevenda, tende então, segundo o IFR, subir. Aqui, por exemplo, está na sobrecompra. E um indicativo de que indica realmente a reversão da tendência ou um grande movimento de queda é quando rompe. Quando o IFR começa a ficar acima dessa zona de 70% para sobrecompra, que indica que o mercado vai cair. Então vamos ver, por exemplo, o que aconteceu. Aqui, por exemplo, houve, né, uma saída do IFR da zona 70 e ó, o mercado hesitou muito em continuar subindo, então consolidou, indicou de certa maneira uma correção. Aqui, por exemplo, o IFR fez um ponto de sobrevenda aqui, então indicou uma sobrevenda forte, então o mercado deu uma explosão para cima quando houve o rompimento, o furo da linha de 30%. Aqui, por exemplo, houve a sobrecompra, então o mercado começou a fazer topos e fundos descendentes, houve uma forte correção. Enfim, tem a sua efetividade também o IFR, tá? Mas aqui, por exemplo, ele já errou, né? Aqui, por exemplo, ele acertou de certa maneira. Aqui, por exemplo, tem topos e fundos descendentes, indicou sobrevenda e continuou caindo. Então, o IFR também falha. E aqui a gente não está trabalhando com o conceito de topos e fundos, como a gente estava trabalhando ali. A gente só está trabalhando em cima dessas linhas de 30% e 70%, com IFR configurado para 13, tá? Então, para trabalhar ponto de saída operacional, a gente não vai usar isso para entrar na operação, apesar de que você pode operar reversão de tendência com IFR. Então, o IFR ficou abaixo da linha 30, indica o quê? Sobrevenda. O mercado já vendeu demais, tende a dar uma explosão para cima. Apareceu um candle de indefinição aqui, o trader poderá, supondo um trade system viável para essa aplicação estatística, apareceu um candle de indefinição, aqui apareceu um doji, aqui também apareceu outro doji com sombras grandes indicando indefinição, e o IFR estava aqui acima já. E quando o IFR rompeu esse topo, fez um pivô. Mais uma vez, se você não sabe o que é um pivô, você estuda o que é um pivô nas minhas aulas de análise técnica que tem no meu site, você aprende o que é pivô. Houve o rompimento do topo, confirmou o pivô. Você poderia estar entrando nesse candle aqui, que fez o rompimento do pivô no IFR, onde foi um pivô de alta na zona de sobrevenda, indicando o que? Provável explosão para cima. E houve a explosão para cima, mas a tendência não continuou. Então, dá para trabalhar o IFF como ponto de entrada? Sim. Ao mesmo tempo, você precisa decidir, determinar também, desenvolver uma estratégia de ponto de saída operacional para o IFR. Certo? Lembrando mais uma vez
eu não utilizo o IFR, porque eu tenho um indicador Reversion Profits que eu criei, técnicas de saída que eu criei como Fractal Profits, que utiliza somente o preço, só usando o preço eu já sei quando que vai ser o ponto de sobrevenda, quando que vai ser o ponto de sobrecompra e saio da operação. São técnicas de saída operacional muito melhores do que o IFR que se encontra no meu curso. Ao mesmo tempo, isso aqui é viável também e tem uma estatística boa utilizando o IFR dessa forma. Outra forma de utilizar o IFR é usar o IFR para determinar a tendência do mercado. Então agora é uma nova abordagem que a análise técnica não considera. Tá? A análise técnica não considera esse tipo de análise, esse tipo de técnica convencional. Da análise técnica convencional não considera esse tipo de técnica. Bom, você vai usar na configuração do IFR, a gente tem a linha 30 e a linha 50. Você vai apagar as outras linhas e vai colocar só a linha 50. A linha 30 e a linha 70 você vai apagar e vai deixar só a linha 50. Então a gente vai ficar com essa linha aqui no meio. Então quando o IFR está abaixo da 50, a tendência é de baixa. Quando ele está acima, a tendência é de alta. Porém, esse IFR aqui, ele é de 13. Nós temos que utilizar um IFR mais acima, que é o de 55, que também é um número Fibonacci, que tem uma eficácia muito boa. Tá? Vocês vão ver que realmente para analisar precisa ter um olho bom aqui, certo? E ó, quando o IFR está acima, né, da linha 50, o IFR 55 tende a fazer grandes movimentos de alta. Então é o ponto que a gente pode estar pensando em compra. Quando o IFR indica, quando ele se encontra abaixo da linha 50, o preço tende a fazer topos e fundos descendentes. Esse é o IFR 55, veja que acerta muito a tendência, né? Veja que sempre quando o IFR está abaixo da linha 50 e a configuração dele é 55, o mercado ele faz grandes movimentos de queda, certo? Então tem uma efetividade na determinação da tendência e determina com alta probabilidade pontos de movimentos grandes do mercado para uma certa direção. Com o IFR você consegue, com uma certa direção, identificar certa direção que o mercado vai com alta probabilidade quando você usa ele dessa forma. Então qual é a forma que eu gosto de usar o IFR? É essa. Eu não preciso, porque eu tenho indicadores que indicam tendência muito mais poderosos do que o IFR. Muito mais. Não tem nem comparação. Porém, é um recurso excelente o IFR, sem dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvida nenhuma, é um excelente recurso o IFR. Tá? Portanto, pessoal, nós temos aqui essa configuração do IFR para a gente estar trabalhando. Agora, um ponto de entrada operacional para o IFR, utilizando ele desta forma, tá? Vamos pegar aqui um gráfico diário, que é um gráfico maior. Bom, o IFR ficou acima da linha 50, a tendência é de alta. Então veja que o preço começa a fazer topos e fundos ascendentes, tá? Enquanto o IFR está acima da linha 50, o preço tende a fazer movimentos de alta. Então a gente tem que pensar em compra. Agora ficou abaixo, tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Enquanto ele se encontra abaixo, topos e fundos descendentes. Qual é o ponto de entrada? Primeiro, a gente tem que identificar a direção do mercado. Tá comprado? IFR está acima, vamos ver aqui, por exemplo. Aqui o IFR estava abaixo, o IFR ficou acima da linha 50. Então está em tendência de alta. Então eu vou comprar. Aonde que eu vou comprar? Você vai ter que identificar um ponto de suporte, que são pontos onde o mercado encontra respeito para fazer compras. O mercado ele respeita um suporte, que é um ponto onde o mercado comprador tem mais potência e o vendedor respeita esse ponto. O mercado vendedor respeita, então é muito mais provável que faça um movimento de alta nesse ponto. E o trader pode estar entrando no lugar ideal, evitando prejuízos e seguindo uma tendência de alta desde o começo desse ponto ideal mais seguro. Então a gente tem que pensar em pontos de suporte. Os pontos de suporte estão em fundos, tá? Ou em fundos confirmados de pivôs. Então aqui, por exemplo,
houve esse fundo, certo? Assim que o IFR ele ficou acima da linha 50, a gente vai pegar as resistências e suportes anteriores. Então aqui a gente tem um fundo, ó, um fundo anterior. Não é quando faz um fundinho aqui que eu vou comprar, não. Eu tenho que ver o que passou, onde o mercado teve respeito. Aqui era um ponto, um fundo onde o mercado respeitou esse ponto, certo? E aqui era um topo, ó, tá? Onde duas vezes o mercado respeitou, era resistência, como quando rompe para cima a resistência vira suporte, um ponto de suporte do passado, antes de acontecer o IFR subindo acima da linha 50. E houve então a correção do mercado e apareceu um candle de indefinição aqui, que é esse doji aqui, não me lembro exatamente o nome desse doji lápide, não me lembro agora de cabeça. E portanto, esse é um ponto de compra. Então a gente fez então o início da operação. Compramos aqui quando apareceu um candle de indefinição, certo? Então o trader vai seguindo a tendência. Então depois ele está seguindo a tendência, o que ele pode estar fazendo? Ele pode estar utilizando o IFR para trabalhar os níveis de compra, sobrecompra e sobrevenda. Ou utilizar aquelas técnicas utilizando quando faz 3 vezes três topos em um certo ponto, ou 3 fundos em um certo ponto para indicar a saída operacional. Então a gente já adicionou aqui as linhas. Então, por exemplo, utilizando a técnica de saída do IFR, da linha do IFR acima da linha 70, porque nós estamos aqui comprados, certo? Estamos aqui comprados, então, ó, a gente segurou e o IFR não saiu acima da linha 70. E daí segurou e ele continuou acima da linha, abaixo da linha 70 e o preço continuou explodindo, certo? Daí aqui houve a saída do IFR abaixo da linha 50, então seria um ponto de saída operacional, seria mais ou menos aqui nessa região. Então se a gente for pegar aqui e dar um zoom, ó, a gente deu um zoom, a gente comprou. Aqui, pessoal, nós compramos aqui, tá? Enquanto o IFR ficou dentro, entre a linha 50 e a linha 70, eu segurei o trade. Fui segurando o trade. E daí quando ele rompeu para baixo a 50, que foi exatamente mais ou menos aqui, eu peguei, eu ganhei esse monte de pips aqui. Foi 242 pips, é isso? Enfim, aqui no gráfico eu não estou conseguindo identificar direito, mas veja que foi um grande movimento de alta, tá? Um grande movimento de alta. Vamos ver agora o movimento de queda, tá? Tendência de baixa. Vamos ver se o IFR, essa técnica, vai acertar pra gente, certo? Aqui, por exemplo, tendência de baixo. Aqui indicou tendência de baixo. Lembrando de fazer o teste. A tendência de baixo aconteceu aqui. Aqui houve a tendência de baixo porque o IFR rompeu para baixo da linha 50. Então, onde estão as resistências e suportes? Aqui próximo daqui, antigas resistências e suportes. Aqui era um suporte que rompeu para baixo e virou resistência. Aqui era também um suporte muito forte que rompeu, virou uma resistência muito forte. Certo? E aqui nós temos também... Aqui é um suporte até o momento. Aqui já virou resistência porque o preço ficou abaixo. Então, ó, aqui já... Nessa resistência aqui apareceu já um candle de definição. Temos aqui um doji pernalta, certo? E vamos ver, ó, já houve um movimento de queda. Então aqui seria um ponto de entrada, porque era um suporte, rompeu para baixo, virou resistência, ponto ideal onde o mercado vendedor tem um respeito muito forte, onde o comprador é muito menor e não consegue ultrapassar essa zona de resistência, ou próximo dela, ou se ultrapassa, faz ultrapassagens ou rompimentos falhados e tende a cair. E ó, houve a queda. Então, fiz a entrada operacional no candlestick doji pernalta aqui, que é um candle de definição. Você tem que entender sobre candlesticks.
e saber tudo de cabeça. Você não pode ficar consultando no tempo real, não. Então a gente está fazendo uma simulação aqui em tempo real, não é olhando no gráfico do passado como muitos analistas fazem, que eu sou totalmente contra isso. Se é para fazer uma análise, ensinar uma técnica, procura simular como se fosse em tempo real, porque é diferente. O gráfico do passado parado, eu já fui milhares de vezes enganado por ele. É realmente como uma miragem. Você acha que algumas coisas vão acontecer em tempo real com o gráfico parado. Quando você vai na realidade e o gráfico está andando, e o preço está andando e as cotações correndo solta, é totalmente diferente. E aquilo que no passado funcionava parado, né? No passado e parado ainda. Agora aqui é passado, mas a gente está em movimento aqui. E eu não sabia que isso aí ia acontecer. Então já houve um movimento de queda. A técnica agora é, ou quando acontecer de fazer dois fundos no mesmo ponto, a gente considera como um ponto de reversão de movimento ou de enfraquecimento da tendência, e nós sairemos do trader recomprando, porque eu entrei vendido aqui, estou vendido aqui no IFR, utilizando essa técnica do IFR. Ou vou continuar segurando enquanto o preço ficar abaixo da linha 50 e ficar acima da linha 70. Se ficar entre essas duas linhas, eu vou segurar. Vou continuar segurando. E daí aqui houve o rompimento da linha 50. Esse rompimento da linha 50 aconteceu aqui, ó, nesse candle aqui, né? Então eu teria tido um pequeno lucro se eu saísse por aqui. Se fosse para sair com a técnica dos fundos, né? Então a gente sabe que, ó, aqui houve 1, 2, 3 fundos, tá? Aqui houve 2 fundos. Vamos fazer em tempo real para a gente ver. Aqui houve Aqui houve 1, 2 toques, houve o rompimento. Então a gente já começa a contar por esse fundo aqui agora. 1. A gente já pode passar aqui para esse fundo para cima, de cima, para a gente ver. Porque aqui também não houve o rompimento desse fundo. Então a gente já pode considerar como 2 toques, mais esse aqui de baixo, mais esse fundo aqui de baixo, mais esses dois. A gente pode considerar 3 toques. Porque se houve 2 toques em um mesmo ponto, que está acima de um ponto inicial, que a gente começou a contagem dos pontos de toques do IFR, então a gente já pode sair. Então aqui foi a saída operacional, certo? E a gente teria ganho toda essa tendência aqui de baixo. E depois o mercado, ele não caiu não, mas ele deu uma explosão para cima, ameaçou e voltou, certo? Bom, então essa é uma técnica com IFR que é teórica, tá? Só que antes de entrar no mercado, o que eu fiz? Fiz várias teorias, várias técnicas, utilizando várias técnicas, estudei muito análise técnica, conheço muito sobre indicadores, mas eu tive que escolher alguma coisa e decidir o que fazer. E o que eu fiz? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente decidi escolher algo que teve a melhor estatística nos testes simulados. Então, fiz simulações com IFR, eu testei isso aqui também, testei em conjunto com outros indicadores, enfim, foi uma bateria de testes realmente infernal. Por quê? Eu digo infernal mesmo, porque fazer teste é uma das coisas mais difíceis de um trader e o principal, escolher o que você vai usar. A coisa mais difícil para um trader é decidir o que ele vai fazer, que técnica que ele vai utilizar, porque você só vai ganhar dinheiro se você usar aquela técnica e nunca mudar. Nunca. Você tem que usar, pelo menos, se você vai mudar, você tem que mudar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas você precisa pegar uma técnica, uma estratégia, utilizar ela até o final da sua vida praticamente. Da sua vida não, mas pelo menos por um longo prazo, 1 ano, porque a única maneira de ganhar dinheiro é tendo disciplina. Então existem milhares de maneiras de ganhar dinheiro no mercado, só que você precisa utilizar uma e usar ela para sempre. Então você vai ficar naquele dilema. Mas se eu usar o outro trade system utilizando média móvel, eu posso ganhar mais dinheiro. Mas se eu utilizar o trade system utilizando linhas de tendências mais candlesticks, eu vou ganhar mais dinheiro. Então você fica na sua cabeça martelando assim, para de usar isso aqui, porque a outra técnica pode dar mais dinheiro, testa aquela.
Daí você tá testando aquela, daí vem a martelada na cabeça de novo a tentação para mudar, para modificar. Testa outra técnica, porque essa pode ser... Você pode ganhar pouco dinheiro e ficar pobre. Você vai ficar 1, 2 anos ganhando esse pouquinho dinheiro e você vai ficar pobre e é melhor você testar outra coisa. Então o trader iniciante, ele entra nessa bateria de testes e ele fica num ciclo vicioso que ele não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Ele não decidiu o que fazer ainda. Então, todos os cursos de análise técnica que eu faço, eu coloco isso. Porque as pessoas têm que entender que uma das coisas mais difíceis, o que vai fazer você ganhar dinheiro é disciplina. E você tem que escolher uma técnica. Portanto, você precisa decidir utilizar uma técnica e nunca mudar ela pelo menos por 6 meses a 1 ano, preferencialmente 1 ano. Daí, se essa técnica deu pouco dinheiro para você, deu pouco, mas pelo menos você ganhou lá seus 20, 15% no ano lá, ou 25%, pelo menos você ganhou. Agora, se todo mês você muda de técnica, você pode terminar com um prejuízo absurdo no final do ano. Então, estude uma técnica, procure pessoas que comprovem a técnica, que sejam operadores reais mesmo, tá? No momento, aqui em julho, tá? Eu não tô operando porque eu tô na Argentina, tô um monte de problemas aqui, não tenho telefone, então não tô fazendo operação, tá? Mas eu sou operador mesmo do mercado aí no meu site. Tem muito dinheiro em jogo sendo comprovado de operações reais, tá? É perigoso o que eu tô fazendo, e eu faço mesmo porque eu quero arrancar dinheiro do mercado, porque eu uso isso para viver também, para ganhar mais dinheiro, não é só vendendo curso que eu ganho dinheiro, certo? Então, procurem pessoas que provem o que estão fazendo e não pessoas teóricas apenas. E mais um detalhe, é o seguinte, ensinei a técnica para vocês aqui, muito bem. Vocês vão agora pegar todo o seu dinheiro e utilizar essa técnica aqui para comprar e vender? Não, tá? Não, porque isso aqui é teoria. Eu fiz simulações de testes e deu lucro, mas eu fiz simulações de testes antes de escolher a minha técnica que eu uso efetivamente, que eu vendo no meu curso, que o meu curso possui a estratégia. Essa estratégia é comprovada, mas antes dessa estratégia, eu fiz simulações como essa no IFR, e fui na prática testar e não deu certo. Eu perdi dinheiro na prática. Perdi pouco porque usei a regra básica do teste. Você vai testar durante 6 meses pelo menos, e com pouquinho dinheiro. Porque se der errado, você perdeu pouco. E pode dar errado, com certeza pode dar errado e muito errado. Porque mesmo simulando minuciosamente muito parecido com a realidade, pode ser que na realidade você tenha problemas emocionais, ou problemas técnicos também que não foi identificável, que precisa ser aplicável na realidade, certo? Então, tem essa técnica aqui, fiz testes, tem probabilidade de lucrar? Tem, mas é preciso testar com pouquinho dinheiro. Se você tem, por exemplo, 50 mil, você tem que entrar com 5 mil, você não vai ganhar nada, não interessa, mas você tem que ficar 6 meses a 1 ano com 5 mil operando ali, certo? E além disso, você precisa definir uma estratégia de manejo de risco. No meu curso eu ensino sobre um segredo de manejo de risco. O meu manejo de risco é realmente muito eficaz e muito poderoso, e é isso que me permite sobreviver nos períodos difíceis e ganhar nos períodos ruins. Então essa estratégia é muito bonita graficamente, mas se você vem aqui e entra com qualquer quantidade, compra e vende de qualquer jeito, usando um manejo de risco vagabundo qualquer, você vai perder dinheiro também. Então a parte do manejo de risco você precisa resolver também, para você trabalhar com essa técnica. E o principal é testar isso aqui e depois, para ganhar dinheiro, utilizar durante um ano. Então você tem que decidir o que fazer. Tem várias técnicas, você tem que tomar uma decisão e usar ela pelo menos por 6 meses a 1 ano. Primeiro você tem que fazer um teste ainda para ver se vai funcionar durante 6 meses, e depois, para ganhar dinheiro, depois que você passou no teste e deu dinheiro, você tem que ficar pelo menos 1 ano usando essa técnica, 6 meses a 1 ano usando essa técnica com bastante dinheiro, e ganhar dinheiro para depois você pensar em mudar, tá? Então faça isso, porque antes eu não fiz isso e eu fiquei mudando de técnica toda hora e eu simplesmente não ganhava dinheiro, ficava andando de lado, porque eu ficava pensando, posso ganhar mais, essa técnica pode ser melhor, então eu mudo, e por aí vai. E consequentemente, quando você faz isso, você não ganha dinheiro.
Então, a coisa mais difícil para se tornar um trader é isso: escolher uma estratégia e segui-la religiosamente. É algo assim, a coisa mais difícil do mundo, porque a escolha de uma estratégia mexe muito com as suas emoções. Então, por exemplo, uma estratégia que você está usando está te dando dinheiro, mas você testa outras coisas e vê, ó, isso aqui pode me dar muito mais dinheiro. E daí você tende a mudar, porque você tem emoções, você tem ganância, você tem ambição, você tem paciência, enfim, mexe com as emoções trabalhar com o mercado. E as pessoas não entendem isso. E não entendem porque não ganham dinheiro. E o que faz as pessoas não ganharem dinheiro no mercado é simplesmente indisciplina. Primeiro, uma estratégia errada, claro, que tem segundo, manejo de risco errado. E terceiro, indisciplina. Então, se você tem um manejo de risco correto, muito bem. Você tem uma estratégia que funciona muito bem e você tem disciplina, que envolve muito controle emocional, então, a partir daí que você tem disciplina e você vai estar utilizando a técnica rigidamente como um robô e nunca mudar, pelo menos durante um ano, tá? Daí você vai conseguir ter um lucro. Então, não saia comprando e vendendo utilizando essa estratégia. Teste primeiro e faça esses passos, ou você pode se dar mal, tá? Isso aqui parece que é simples, mas é muito complicado, principalmente a nível emocional. É muito difícil ser disciplinado no mercado, eu reconheço, tá? Mas eu aprendi e eu tenho a minha técnica que é totalmente diferente dessa, tá? No meu site tem a minha técnica sendo mostrada lá, com operações reais, inclusive, envolvendo bastante dinheiro. E eu uso só aquilo ali, não mudo e ponto final. Bom, espero que você tenha gostado da videoaula. Você pode dar joia aí no YouTube, indicando que você gostou, para me ajudar, para ajudar a popularidade do meu canal e eu preciso realmente que as pessoas me deem audiência, não só porque eu quero vender o curso, mas para eu continuar com o meu trabalho. Então, se você gosta do meu trabalho, você pode compartilhar com seus amigos, ou se você não gostou do vídeo, achou que poderia ser melhor, manda um comentário para mim, pode mandar um e-mail para mim me criticando, porque eu preciso saber para eu melhorar, tá ok? Muito obrigado, até mais, um abraço.